Boa noite a todos. Obrigada pela presença, Daniele Sadala. Se você quiser introduzir a nossa convidada de honra da noite, na nossa última aula sobre o Doppler transcraniano avançado. Nós vamos fechar com chave de ouro, então, aqui, a nossa programação de 2021 com a doutora Ana Lucila, que é neurologista, neurofisiologista, e é uma das maiores referências no Brasil aqui de ultrassom neuromuscular, que aceitou imediatamente o nosso convite, né, para estar aqui conversando com a gente sobre a aplicação do ultrassom neuromuscular para a gente que está ali na UTI, né. Então, seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigada pelo convite. Por aceitar o convite, quer dizer. Imagino. Hoje, então, a gente vai desopilar um pouquinho do Doppler e vamos falar de um assunto novo, né? A ultrassom neuromuscular. É claro que o assunto ele pode parecer um pouquinho difícil, às vezes, no primeiro contato, mas eu posso garantir para vocês que a curva de aprendizado é rápida. E para vocês que já estão acostumados a fazer imagem de parênquima em modo B, eu acho que o único desafio é entender a anatomia cross-seccional. O desafio da imagem, eu acho que vocês, quem faz ultrassom em modo B, é muito fácil já para aprender a fazer isso. Então, eu separei alguns temas que são relacionados à UTI, e a gente conversou um pouquinho sobre o que seria importante, mas, primeiro de tudo, eu queria falar para vocês que o ultrassom neuromuscular, ele não é uma ferramenta nova, ele é novo aqui no Brasil, por uma resistência natural do pessoal da neurofisiologia, até mais do que da neurologia clínica, tá? E isso eu entendo completamente, porque aqui no Brasil o sistema de fazer o exame no consultório é diferente, a gente paga pelos nossos aparelhos, né? E não é sempre um serviço que tem lá os aparelhos e você recebe só o seu honorário. Então, é muito mais difícil para o neurofisiologista trabalhar aqui no Brasil, e quando eu fui buscar isso fora e trazer para cá, foi para eles quase que uma má notícia, porque junto com é muito legal fazer ultrassom de nervo e músculo para ajudar na eletroneuromiografia, vem a notícia, você tem que comprar um aparelho de ultrassom para o seu consultório que você não tinha necessidade de usar. Então, houve uma resistência muito grande, e eu já estou nessa área faz 5 anos agora que eu comecei a fazer isso, e fui para a USP para desenvolver o ultrassom neuromuscular em várias áreas. A neurologia já encampou muito bem o uso do ultrassom, inclusive na prática clínica, durante a consulta neurológica já é utilizado o ultrassom, e a neurocirurgia, com cirurgia de nervos periféricos, mais ainda, né? Tem muita coisa que a gente resolve já com o ultrassom neuromuscular no ambulatório, e já dispensa o que antes seria necessário um tempão para fazer uma ressonância, um exame caro, e que vê as coisas num modo maior, mas que para o detalhe estrutural do nervo ela peca um pouco, né? E a gente hoje pode resolver com ultrassom. Mas isso não é novo, né? Então, desde 2008, isso já é mais do que conhecido. Na verdade, o ultrassom de músculo mesmo, na neurologia, em distrofia muscular, ele começou a ser feito em 1982. Aí ele só não foi desenvolvido por um tempo porque teve uma época de ouro da ressonância e houve um desenvolvimento muito grande dos aparelhos de ressonância, e hoje em dia, nos últimos 10 anos, existe uma tendência para desenvolvimento do ultrassom point of care, e aí por isso o ultrassom voltou a ser celebrado, comemorado, e os aparelhos ficaram cada vez melhores, né? Eu uso um aparelho portátil dentro do meu consultório, que vai comigo para a USP. Ele não é um aparelho extremamente caro, é um aparelho que custa mais ou menos o que custa um bom aparelho de eletroneuromiografia, se bem que os aparelhos de eletroneuromiografia estão diminuindo de preço ultimamente, apesar da alta do dólar, com a chegada de tecnologia russa, com aparelhos que são muito bons, inclusive, mas eu uso um GE, um Logic E, e me atende absolutamente em tudo que eu preciso. Assim, não sinto falta de um aparelho maior, nem com mais resolução. Embora eu confesso que já fiz alguns exames fora do país, em cursos, em aparelhos com altíssima resolução, e é uma delícia. Para quem gosta de anatomia, o coração dá uma batida mais forte. Assim. A grande proposta do ultrassom neuromuscular para a gente, como neurofisiologista,
é o momento em que a gente chega ali com a neurofisiologia e que não responde a sua dúvida. Tá? Isso é comum, e eu vou citar um caso para vocês que eu acho que todo mundo que trabalha com neurologia e já viu algum pouco de nervo periférico deve ter tido condição de ter esse dilema, que é a neurotimese. Né? O paciente que chega com uma suspeita de ter uma lesão completa de continuidade do nervo, e a eletroneuromiografia, até onde eu aprendi, quando fiz neurofisiologia clínica, tá, você vai esperar, em 3 meses, você vê se tem algum potencial de reinervação, porque aí você define se tem neurotimese ou se é só uma axonotimese grave. Isso é muito frustrante, né, extremamente frustrante, e para o neurocirurgião, então, nem se fala, né, porque ele precisa saber naquele momento, quanto antes ele fizer a reconstrução desse nervo, se for uma neurotimese, é melhor para o paciente na recuperação dele, né, principalmente a recuperação motora, que é extremamente importante, em caso de lesão de nervo periférico. E o que a gente vive hoje é uma realidade diferente, né, então o ultrassom muda o diagnóstico diferencial, tanto clínico quanto neurofisiológico, aí, e o manejo do paciente em um grande número de apresentações atípicas, né? E nos casos comuns da nossa realidade da neurofisiologia clínica, ele define coisas que a gente achava que sabia definir na neurofisiologia clínica e que hoje, para quem tem uma vivência de ultrassom, é natural pensar, meu Deus, como eu dizia besteira, sem saber o que eu estava falando, né? A gente tem uma vivência hoje de consultório que mudou todo esse conceito. Ultrassom, vocês sabem disso, mas não custa repetir, né? De fácil realização, de baixo custo, não invasivo, ele pode ser feito à beira de leito, como é feito nas consultas neurológicas, aí, na UTI também, né? Permite avaliação dinâmica, o que outros exames não permitem, né? Muitas vezes você tem uma dificuldade, tanto na avaliação dinâmica, quanto na extensão do exame com comparação com o membro contralateral, na ressonância, isso seria, né, caríssimo, né? Não tem efeitos colaterais, e ele pode ser feito em pacientes com implantes metálicos, com dificuldade para posicionamento na ressonância. Então, ele tem várias vantagens que fazem com que ele seja, apesar de ter essa dificuldade do custo do aparelho, existe uma tendência para que isso seja aceito e seja amplamente implantado, mesmo no nosso país. Essa é uma criança uma menininha de 9 anos, que chegou no ambulatório da neurologia, da neuromuscular, com uma fraqueza progressiva de evolução há 1 mês. O que aconteceu nessa menina, no começo do quadro dela, eu fui chamada na avaliação clínica mesmo, e me perguntaram, Ana, isso é miopático? Deixa eu só desligar isso aqui. Isso é miopático? Esse comprometimento, a gente está achando que talvez uma miopatia necrotizante, porque ela está com uma fraqueza progressiva, e a menina pouco queixosa, a não ser realmente cada vez mais restrita da parte motora. E na época eu disse, não, isso é neurogênico, a alteração do músculo dela, nos membros, é neurogênico. Existe claro, ainda uma certa resistência, e como a clínica sempre mandou muito, né, nesse tipo de decisão, mesmo assim se procedeu uma biópsia, porque acharam difícil que fosse neurogênico pela história da menina. E a biópsia veio neurogênica. E aí me chamaram novamente quando essa criança voltou, e aí ela já tinha, nesse momento que eu estava olhando ela, um pouquinho mais de 1 mês de evolução, e eu vi a criança sentada, quietinha, paradinha, quase não fazendo esforço para se movimentar, porque estava realmente difícil para ela. E aí eu pedi para posicionar para fazer ultrassom na maca e comecei pelas raízes. Todo mundo estranhou, mas eu logo provei meu ponto, né? Então, toda a parte muscular dela, na parte escalênica, aqui, longus coli, ela está já neurogênica, né? Só não está aqui o esternocleidomastoide, aqui está a jugular dela, não, a carótida jugular está aqui, e aqui tem a raiz C5. A C5, normalmente, ela tem em torno de 5 milímetros quadrados. Então, está com 8 milímetros quadrados aqui nessa menina, né? É uma menina pequenininha, né? 5 milímetros quadrados era a nossa referência para adulto. A C6, normalmente, tem em torno de 9 milímetros quadrados, mais ou menos. Depois eu vou mostrar uma tabela para vocês que fala isso. Ela está com 14. A C7, em torno de 10, está com 15. E aqui tem um aspecto interessante da C7, que
a organização fascicular que a gente normalmente não vê nas raízes, tá? Uma hipertrofia aqui do tecido perineural aqui. E nela, que é super pequenininha, a gente tem a visualização aqui, tronco superior, o médio e o inferior, com estruturas muito aumentadas aqui, com 12, 22 e 18. Normalmente, numa criança, a estrutura inteira iria ter em torno de 25 milímetros quadrados. Tá? Eu fiz do outro lado, o lado esquerdo, a C5 era pouco aumentada, com 7 milímetros quadrados, a C6 não estava aumentada, estava com 9, mas a C7 com 18, bastante aumentada novamente, com aquela organização que não é comum de raízes, e os troncos ali, ó, aqui escaleno anterior e aqui escaleno médio. Os troncos muito aumentados também. Tá? O meu ponto era provar que essa criança tinha um Guillain-Barré. Como eu vi ela muito quietinha, eu fiquei preocupada com a parte respiratória e autonômica, e aí, rapidamente ali, você já consegue, com ela deitadinha, né, ver carótida, jugular e ver o nervo vago. E essa é uma avaliação muito fácil. Para vocês, então, que estão acostumados a ver vaso, vocês já devem ter visto vago sem prestar atenção, né, sem ter muita diferenciação entre as estruturas aí, várias vezes. Mas aqui está o vago dela com 6 milímetros quadrados, e ela é uma menininha de 9 anos, bem magrinha, pequenininha, e o valor de referência para o adulto é em torno de 3 milímetros quadrados, então estava o dobro, e do outro lado, 4 milímetros quadrados, do lado esquerdo. A patologia do lado direito era mais evidente do que do lado esquerdo, tá? Aqui, só para vocês compararem, então, esse é um nervo vago normal, é o meu nervo vago, que tem 2 milímetros quadrados, e aqui também de um outro paciente com 6 milímetros quadrados. Mas voltando nela ali, a minha próxima preocupação foi olhar como estava o diafragma dela. E aqui tem algumas considerações importantes. Aqui é parênquima hepático, tá? Então, a gente tangencia 2 costelas, então aqui uma costela, aqui tem outra costela, entre as costelas, essa parte aqui é a musculatura intercostal. Como a gente vai na zona de aposição do diafragma, normalmente em cima dele aqui a gente já tem musculatura abdominal, tá? Oblíquo externo, e o diafragma, ele tem 3 camadas hiperecogênicas aqui, a parte pleural, o tendão central e a parte peritoneal dele, tá? Que quando a pessoa faz uma inspiração e faz um esforço, a pleura joga ele para baixo e normalmente ele se espessa. E aqui nela, vocês podem ver que continua do mesmo tamanho. O lado esquerdo tinha a mesma alteração, e como é uma alteração aguda, vocês podem ver que o diafragma não está extremamente branco, extremamente hiperecogênico, que é o encontrado, eu vou mostrar para vocês depois, em alterações crônicas da inervação do diafragma, né? O intercostal está um pouquinho mais hiperecogênico já, ela é criança, jovem, não deveria ter o intercostal nessa tonalidade aqui, ele costuma ser um pouquinho mais puxado para o cinza escuro, e o lado esquerdo também estava paralisado. Então, o meu ponto foi, essa criança morava longe, estava com a família, tinha vindo de ônibus da cidade dela, e eu falei, essa criança tem que sair daqui e ir para a UTI, porque desde a primeira vez que eu a vi para hoje, ela piorou, ela tem uma síndrome de Guillain-Barré, está com paralisia diafragmática bilateral e tem um nervo vago aumentado, que significa que ela deve evoluir com desautonomia rapidamente. E foi um alvoroço no ambulatório, me perguntaram mais de uma vez, Ana, você tem certeza do que você está dizendo? Porque não vai ser fácil sustentar isso com a pediatria e não vai ser fácil tirar essa criança de ambulância daqui. Eu falei, essa criança vai parar de respirar em pouco tempo, pode esperar. Essa criança foi entubada no mesmo dia à tarde, na chegada já da UTI, e evoluiu com desautonomia durante o internamento, foi tratada com imunoglobulina e voltou 2 meses depois para mim, com os nervos ainda todos aumentados, mas com o diafragma já funcionando, foi salvo. Tá? Imagina se essa criança é liberada do ambulatório e vai para casa num ônibus, né? Não sei quantas horas lá para ir para casa. Então, já existem vários trabalhos considerando o uso do ultrassom como um adjunto da eletroneuromiografia para o diagnóstico de polineuropatias agudas. Eu já uso isso faz tempo, então todo paciente que vem com
com essa suspeita e que, frequentemente, na eletroneuromiografia, a gente tem uma limitação na fase hiperaguda para fazer o diagnóstico, a gente pode complementar, então, com o ultrassom e dar essa dica e já, inclusive, ajudar o clínico a definir quem precisa de UTI e quem não precisa de UTI. Tá? Se você tem um espessamento de nervos proximais, normalmente medianos, ulnares proximais, raízes cervicais, mas você não tem espessamento do diafragma, do vago, e se o diafragma funciona bem, esse paciente não precisa ir para a UTI. Mas se o vago está aumentado, e se o diafragma já começa a ir mal, a espessar pouco durante a inspiração forçada, esse paciente precisa de UTI com certeza, mesmo antes de ter sintoma. Tá? É uma questão de tempo, e é pouco tempo até ele piorar. Então, o trabalho que mais é citado falando disso é um trabalho do Alexander Green, que é um neurofisiologista e neurosonologista alemão. Ele fala bastante sobre polineuropatias e tem, inclusive, um score para diagnóstico de polineuropatias. Ele não é o único, tá? Existem vários scores já de ultrassom para diagnóstico de polineuropatias, tentando classificar o que é agudo, o que é crônico, o que é hereditário, o que é adquirido, qual tipo de hereditário. E ele fez esse trabalho com pacientes com Guillain-Barré, e ele mediu áreas seccionais, então, e achou elas aumentadas nos nervos medianos, principalmente os nervos proximais, né, a parte mais próxima da axila, aqui do braço, axila, nos ulnares também, nas raízes C5 e C6, foi o trabalho dele, e nos nervos vagos. E como controle ele fez surais também, e ele viu que os surais não estavam aumentados, tá? Então, o que ele encontrou foi o aumento de raízes cervicais e de nervos periféricos, né, detectado por ultrassom. Ele pode ser um marcador inicial já, precoce, para síndrome de Guillain-Barré, que é o que a gente já vem dizendo, ele colocou isso num trabalho, belamente, né, e que o aumento do vago em pacientes com Guillain-Barré, ele acontece naqueles com desautonomia, né, com desregulação autonômica, e que isso, inclusive, pode permanecer depois de 6 meses, quando esses pacientes têm essa desautonomia, tá? Então, o vago e os nervos espinhais, eles podem normalizar, mas também podem permanecer aumentados. Depende muito de como esse paciente foi tratado. E aqui está o esquema que ele mostra no artigo. Então, esse artigo é bem interessante. Aqui, então, nervo mediano, aqui no paciente na fase aguda, e aqui 6 meses após. Então, tem pacientes que continuam com a área bem aumentada e tem pacientes que já regularizam. Depende muito da resposta ao tratamento, da evolução do paciente. E esse terceiro aqui são os controles que ele usou, tá? Então, o aumento nas regiões proximais, então, principalmente o mediano é um key, assim, na avaliação de neuropatias, tanto hereditárias quanto as adquiridas. E mediano proximal, ele é realmente emblemático nesses casos, porque ele dá realmente a dica para a gente quando tem o diagnóstico. Então, mediano no braço aqui, né, na parte superior, e no cotovelo, também aumentado, que não costuma ser, né, o controle aqui costuma ser bem mais baixinho. Já no antebraço, ele não tem tanta diferença assim, tem, mas não tanta. O ulnar um pouquinho menos que o mediano, então o mediano é muito mais importante para a gente do que o ulnar, nesses casos, mas também você pode achar no fibular e no tibial, tá? Aqui na fossa poplítea, tá? No tornozelo já não, ó. Então tudo que é proximal costuma estar mais aumentado nessas neuropatias. E aqui ele fez C6 e C5, né? Como a área delas já é um pouco menor, né? Você vê que a diferença não é tão grande quando você pega aqui o mediano no braço, mas todos eles foram estatisticamente significativos. E o vago também, né, bastante. Você vê que tem paciente que mesmo 6 meses após, continua com a área aumentada. Então, quando me perguntaram, por exemplo, 1 mês e meio depois, quando ela saiu da UTI e veio novamente no ambulatório, e me perguntaram, Ana, faz de novo o ultrassom dela? Eu falei, faço, mas eu vou ajustar a sua expectativa. Todas as áreas vão estar aumentadas, não vai servir para nenhum segmento eu fazer agora, isso vai servir daqui a alguns meses, mas a gente pode fazer a parte do diafragma, que é o que vai mostrar para a gente a melhora, e ela já estava super bem, e o diafragma espessando muito bem.
Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente define esse ultrassom de raízes e plexo, porque para todo mundo sempre é mais complicado um pouquinho o plexo, né? A gente pega a anatomia, por exemplo, do nervo mediano, já é mais palatável para todo mundo, mas plexo e raiz realmente traz um pouquinho de estresse aí, mas nada que não se possa resolver com estudo, né? Aqui a gente tem, então, uma referência óssea que faz uma sombra no ultrassom, né, que é a parte do forame intervertebral aqui. E tanto na C5 quanto na C6, a gente vê um tubérculo anterior, um tubérculo posterior e a raiz aqui no meio hipoecogênico. Então, aqui C5, essa é a minha raiz, né, normal, então, só para mostrar as referências anatômicas. E aqui na C6, vocês veem aqui que o leito dela, aqui, ó, comparado a C5, vou voltar na C5 de novo, ó. C5 o espaço é mais restrito e C6 ela é bem mais aberta, tá? Então, se você conhece essa anatomia, já vai esperando isso, fica mais fácil de identificar, né? E a C7, ela tem um tubérculo posterior, que é evidente aqui, grande, mas ela tem um tubérculo anterior que é rudimentar, então muitas vezes nem aparece, tá? E a C7 é maior do que a C5, e a C6 tem uma área normalmente mais próxima. Quando elas vão para o espaço interescalênico, é comum ver a C6 já se dividir, tá? E aqui vocês veem bem a relação entre as áreas, C5, a C6 e a C7 sendo a maior de todas, tá? E a gente vê, inclusive, C8, T1 raramente porque é muito profunda, mas C8 é bem comum também. Mas para efeito de trabalho, normalmente eles incluem as que são muito simples de se fazer, né? Por isso que se inclui C5, C6 e algumas pessoas até C7, que eu acho fácil, mas não é todo mundo que acha. C8, então, ninguém inclui trabalho nenhum, porque todo mundo tem dificuldade de olhar. Tá? Na região, então, supraclavicular, a gente tem a artéria subclávia, você identifica ela com o color Doppler ou com power Doppler, né? Não precisa de power, você põe color, já vê. E você vê aqui as estruturas do plexo, sendo que aqui já tem uma organização fascicular bem mais definida, mas ainda eles estão todas envoltas por uma fáscia pré-vertebral que junta todas as estruturas, embora eles já estejam aqui divididos em divisão anterior e posterior dos troncos, tá? Essa é uma imagem longitudinal das raízes, então é possível a gente ver a C5, a C6, formação do tronco superior, e a C7 aqui, essa é uma imagem feliz, né, feita com cuidado, eu estava estudando e produzindo as imagens para aula, nem sempre é tão bonitinho assim, mas vocês vejam aqui, por exemplo, ó, vocês veem a parte óssea aqui do forame, ó, tá? E a saída da C7, então a gente consegue acompanhar tudo isso e seguir essas estruturas até a parte supraclavicular. Ana, uma dúvida. Essas imagens são feitas em que região? Aqui no pescoço. Tá? É na região cervical lateral. Sim. Então, você vai acompanhando para fazer as raízes, você vai acompanhando de cima para baixo, seguindo assim, como um trapézio aqui, né? Fazendo a lateral de um trapézio, a lateral inclinada. E quando a gente quer fazer o long, você inclina para pegar ela no maior eixo. Tá? Se for longitudinal, você inclina para ficar no maior eixo. Se for cross-seccional, você faz a inclinação para ficar transversal. Isso. E essas são as áreas que a gente usa como normativo. Então, C5 em torno de 5, 6 milímetros quadrados, C6 em torno de 8,9, 9 e C7 em torno de 10. Tá? Ele coloca aqui a C8 em torno de 10 também. Eu consigo ver muito mais facilmente hoje, né, que já tenho experiência, mas para quem está começando, eu acho que a gente não deveria exigir isso, não, porque é mais complicado, né? E aqui as medidas dos troncos. E aí, só para vocês imaginarem aqui, ó, se a gente somar todos os troncos, num adulto, vai dar em torno de 40 milímetros quadrados, 45 milímetros quadrados, tá? E uma das vantagens da gente fazer o ultrassom é que a gente vira isso, né? E eu coloco essa figura só para tirar sarro, para descontrair um pouquinho, mas o pessoal fala que a ressonância hoje é o método de escolha para avaliação do plexo, né? Mas ela tem uma dificuldade imposta pela necessidade de seguir protocolos e planos pré-definidos. Então, a gente não consegue virar a imagem e enxergar por trás, pelo lado, inclinado, na diagonal, e no ultrassom a gente consegue fazer isso, né? É muito importante, você pode ter
uma visão completamente deturpada, dependendo da posição que você faz isso, né? Esse paciente, por exemplo, é um paciente de 62 anos, com início agudo de diplegia braquial com dor proximal, uma evolução de 2 semanas, tinha uma relação confusa do início do quadro com uma queda de mesmo nível, mas pelo que me pareceu na história, o paciente foi se levantar, já não tinha força nos 2 braços, ele tem 62 anos, já não tem uma boa propriocepção e acabou caindo, né? Era confusa essa relação aí da queda, o que levou eles a, inclusive, cogitar um quadro traumático. Tinha um líquor com aumento discreto de proteínas, inconclusive era uma paralisia flácida, e tinha uma eletromio com ausência de ativação motora nos territórios C5, C6, C7, com atividade espontânea, sugeria um comprometimento de ponta anterior. Tá? Era super confuso, assim, o quadro do paciente. Eu sei que eles fizeram uma série de avaliações e, no final, quando estava todo mundo já cansado de tentar descobrir o que estava acontecendo, e a ressonância não ajudou a fazer a análise, eles me pediram para avaliar o paciente. Aí eu fui para a enfermaria, que não é o que eu faço, normalmente eu fico só no ambulatório, e essa é a ultrassom do paciente. Então, ele tinha uma C5 já aumentada, à direita, com 11, normalmente é em torno de 5, 6, C6 com 20, que é em torno de 8, 9, C7 com 22. Vocês vejam que todas as estruturas aqui estão hiperecogênicas, né? Elas estão já alteradas no ultrassom, e as estruturas do plexo estão bem aumentadas. Na região interescalênica, um plexo de 81 milímetros quadrados, eu falei agora há pouco para vocês, a soma dá em torno de 40, 45. O escaleno anterior e o escaleno médio estão hiperecogênicos e heterogêneos, o que sugere também um padrão neurogênico, né? Na região supraclavicular, o plexo está muito aumentado, com 170 milímetros quadrados, o normal é ele ter 60 milímetros quadrados nessa região, e do outro lado ele repetiu as mesmas alterações, C5 aumentada, C6 aumentada, também com 18 milímetros quadrados, C7 enorme, também com 18, o plexo novamente muito aumentado, né, com 106 milímetros quadrados, e o supraclavicular com 134. E aí eu sugeria, embora aquele caos instalado me deixe um pouco apreensiva de ir contra quem fez a eletroneuromiografia e contra todas as hipóteses clínicas que tinham sido levantadas, mas eu sugeri que fosse um Guillain-Barré, né, uma neuropatia aguda. Na mesma semana, então, resolveram acatar a minha ideia, eu pedi para voltarem lá, e esse é um outro aparelho, um aparelho que eu usava anteriormente, e pedi para fazer o nervo vago, eles fizeram, estava aumentado aqui à direita, com 7 milímetros quadrados, e o nervo mediano proximal, pedi para fazerem também está aumentado. O nervo mediano proximal tem em torno de 8 milímetros quadrados, ele estava com 17. Tá? E aqui, já no antebraço, com 7, que é o normal. Tá? Já volta ao normal, que corrobora todas aquelas afirmações que eu já fiz para vocês aí com aquele artigo que fala de Guillain-Barré, né, a fase aguda. Então, ele tinha aumento de raízes cervicais e de estruturas do plexo braquial, aumento dos nervos vagos e dos medianos proximais, e foi, então, aceito o diagnóstico de uma polirradiculoplexopatia aguda. O paciente foi tratado com imunoglobulina também, e evoluiu com melhora da força. Eu estou acompanhando ele, acho que o mês que vem ele volta para fazer um novo exame de controle. Né? O primeiro exame tinha tudo aumentado, como é o de praxe, cenas dos próximos capítulos, aí logo eu vou saber como é que ele está pós-tratamento, mas já está começando a melhorar a força. Então, o aumento de área do nervo é característico de muitas neuropatias desmelinizantes, sejam elas hereditárias ou imunomediadas, e ele pode ocorrer em qualquer ponto no trajeto do nervo. Tá? Mas os nervos proximais dos membros superiores e as raízes cervicais, elas são acometidas muito mais frequentemente. Lembrar que neuropatias axonais não cursam com aumento de nervo, a não ser que elas tenham pioras súbitas em algumas áreas com bloqueios ou com desenvolvimento de áreas muito alteradas, com atividade inflamatória. Aí sim você vai ter aumento daquela área que está acometida e pode ter aumento de vascularização, mas não é comum achar aumento de nervo em neuropatias axonais. A identificação de anormalidade pode esclarecer ou confirmar o diagnóstico, particularmente nos casos em que a eletroneuromiografia é inconclusiva. Então, qual é a crítica aí
da avaliação só com a eletroneuromiografia é que essas alterações de raízes, elas são muito proximais, e não tem como a gente fazer condução disso, não tem como a gente avaliar com a eletroneuromiografia, a não ser com a agulha. E a agulha é inespecífica, ela vai dar um território, mas ela não dá a patologia, né? Então, hoje a gente já conta com esse tipo de análise para poder melhorar o diagnóstico, e eu acho que isso, por exemplo, na UTI, naqueles casos em que chegam já com uma fraqueza aguda, com muito déficit, que a eletroneuromiografia ou não é disponível, ou feita precocemente não dá alterações significativas, o ultrassom pode confirmar esse diagnóstico, né? E vocês vejam aqui, a gente está falando, né, parece muito grande e tal, mas o Guillain-Barré, ele é um responsável por um aumento leve de nervos. A gente tem aí casos, por exemplo, CIDP, de Charcot-Marie, que as coisas são realmente muito grandes, assim, os nervos são enormes, gigantescos, né? Eu estou acostumada a ver casos variados aqui, e é bem interessante. Mas no Guillain-Barré, essa parte proximal ajuda bem no diagnóstico. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, e isso vem com o tempo, é que existe também alteração dos fascículos do nervo. Então, nem sempre só a área vai dizer para você se isso está alterado, mas a alteração na morfologia dos fascículos também pode te dar o diagnóstico, às vezes, de uma forma precoce. Tá? Isso é uma coisa que se adquire com o tempo. A área é muito fácil da gente aprender a usar, mas a análise fascicular leva mais tempo. Com relação à ultrassom de diafragma, então, a gente pode usar ele muito para diagnóstico na beira de leito, principalmente com doenças neuromusculares, mas ele já foi amplamente discutido como uma ferramenta de monitorização na UTI. Né? Esse é um artigo da Ioana Sigala, que é uma grega, e eles falam muito de vários diagnósticos que você pode usar para monitorar o paciente na UTI, e parece que assim, a Europa usa demais o ultrassom diafragmático, a Coreia usa demais, e nós aqui ainda temos um pouco de resistência, né? Nesse artigo aqui, esse é do Sunil Patel, ele faz a análise do diafragma para a fraqueza aguda na UTI, e ele usa um tipo de análise que é uma análise que eu particularmente não gosto de fazer, que é uma análise com janela abdominal, tá? Isso no paciente de UTI, que às vezes tem ilho paralítico, abdômen distendido, eu acho muito difícil. A minha crítica aqui é que essa imagem aqui feita para mostrar as estruturas não deve ser de um paciente de UTI, de um paciente crítico, porque ela não fica tão boa assim quando a gente tem todas essas condições que atenuam bastante o ultrassom. E a análise feita dessa forma é uma análise indireta, né, do modo M, que é o modo de movimento, com o movimento dessa cúpula aqui diafragmática, nessa região aqui, né, calculando através do movimento, inclusive, do fígado como um todo, assim, como um bloco. Eu, particularmente, não gosto disso, eu prefiro a análise aqui na região intercostal baixa, aqui, né, na zona na região da apófise, da inserção ali do diafragma, né, e aqui ele está fazendo, na verdade, entre as duas costelas, num approach longitudinal, assim, entre as duas costelas, né, e vendo também o movimento desse músculo ali da parte mais interna, mais profunda, que é correspondente ao diafragma, né. Mas a análise que eu estou acostumada a fazer, ela tangencia as duas costelas, então é 90 graus em relação ao que ele está fazendo aqui, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Nesse artigo do Ernest Ginino, ele fala que o ultrassom ele consegue identificar a disfunção diafragmática no pós-operatório, isso é bem importante, principalmente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente em crianças, tá? Porque a criança que faz uma paralisia diafragmática por uma neuropraxia do nervo frênico aí durante a cirurgia cardíaca, ela pode evoluir com retração do pulmão e ela nunca mais melhora essa ventilação depois, mesmo crescendo. E se isso for identificado rapidamente e for feita uma aplicatura do diafragma, deixando ele mais baixo, o tecido pulmonar fica expandido, ela consegue recuperar dessa paralisia diafragmática e com o crescimento isso se equipara e ela consegue manter a função daquele pulmão. Então, principalmente em crianças, é muito importante na UTI. Nos pacientes que têm doença crítica, né, que tem um choque séptico, que vão rapidamente para a intubação,
O ultrassom pode identificar a lesão precoce do diafragma pela ventilação mecânica, então a gente consegue monitorar isso se for feito numa rotina no paciente crítico. Você vê as alterações seriadas no diafragma com o uso da ventilação mecânica e a substituição, então, de um diafragma hipoecogênico, trófico, em que você vê o tendão central, por um diafragma hiperecogênico que já não funciona tão bem. Você pode analisar a função diafragmática durante a decisão do desmame, mas isso depende de que o paciente consiga fazer algum drive. Tá? Se todo ele é dependente da máquina, você nunca vai conseguir fazer a análise do espessamento do diafragma, porque ele está sendo só empurrado. Quando o paciente consegue fazer esse drive, um espessamento menor do que 30%, ele contraindica o desmame, porque ele significa fortemente que esse diafragma não está bom, tá? Em pessoas normais, para vocês terem uma ideia, a gente espessa 200%, 300% o diafragma quando a gente faz uma inspiração profunda. E nesse artigo, eles compararam, então, os pacientes que faziam algum drive respiratório, o quanto eles espessavam, e todos os pacientes que tinham abaixo de 30%, eles tiveram um insucesso na extubação e voltaram a ser intubados. E poucos dos pacientes que tinham função boa, os pacientes que tinham boa função, todos eles tiveram sucesso, né? E alguns dos pacientes que, mesmo assim, não tinham uma tão boa função, conseguiram ainda sair. Ele comenta aqui de uma sensibilidade de 88% e especificidade de 71%, e essa sensibilidade ele coloca como causa de insucesso causas não mecânicas, com reintubação, como febre, alteração do estado mental, congestão pulmonar e secreção, tá? Fazendo com que esses pacientes aqui tivessem, apesar de ter boa função do diafragma, tivessem que ser reintubados, tá? Então, não por falência do músculo em si, mas por causas não mecânicas. Acho que... ele não deixa... Ele não vai conseguir reproduzir. Mas depois vai ter algum que a gente vai conseguir. Então, eu vou explicar para vocês o que é, depois eu tento mostrar o vídeo sozinho. Então, aqui tem uma costela com a sombra, tá? Aqui outra costela com a sombra feita pelo osso. Essa região aqui é do músculo intercostal, essa é uma pessoa sadia, o oblíquo externo, e aqui as faces, então, né? Pleural, o tendão central e a face peritoneal do diafragma. E conforme a pessoa respira, esse diafragma se movimenta para cima e para baixo, e se ela faz uma inspiração profunda, ele se espessa e se torna maior. Então, esse é o teste que a gente faz isso em todos os pacientes com doença neuromuscular que podem ter alteração ventilatória, isso pode ser feito facilmente na UTI também, se o paciente tiver drive, tiver como cooperar. Então, aqui está o diafragma na expiração, quieta, tranquila. Então, primeiro eu fico olhando e quando o paciente faz o movimento de respiração, eu acompanho, paro no final da expiração e meço aqui a espessura, que dá 0,22, tá? E depois eu peço para fazer uma inspiração forçada e vocês vejam aqui, por exemplo, que espessou mais do que 100%, tá? Ele fica realmente muito grande, né? E a gente mede isso com um índice, então, a espessura no fim da inspiração em relação à espessura no fim da expiração. Tá? Isso dá uma percentagem. Quando ele espessa menos do que 20%, com certeza isso está paralisado. Tá? E se admite 20% porque a medida é muito pequena, né? 0,17, 0,20. Então, um errinho aí de 0,01, 0,02, ele pode ser atribuído até à técnica e a uma leve movimentação do transdutor. Tá? De forma que você não precisa ter 0 para considerar como paralisia. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês de alterações, né? Esse é um paciente com doença de Pompe, tem uma alteração muscular evidente, com hiperecogenicidade dos músculos, isso atenua as estruturas, e vocês vejam que é até difícil de fazer a avaliação aqui do que é o intercostal e do que é o diafragma, né? Mas, apesar dele ter a miopatia e ter bastante alteração muscular, ele consegue um espessamento significativo, 100%. Tá? Esse paciente não tem
queixa respiratória com a vida geral, assim, só com esforço mesmo, muito grande, né? Já nesse paciente aqui, ó, ele já tem um comprometimento, mas é um comprometimento leve. Vocês vejam que ele vai de 0,21 para 0,29, né? E o diafragma, à medida que a pleura invade aqui, expulsa o diafragma para baixo, vai havendo uma reverberação aqui do sinal do pulmão, que no caso aqui é atenuado porque tudo isso está muito hiperecogênico e heterogêneo. Ó. Aqui tem áreas hipoecogênicas alternadas com áreas hiperecogênicas, né? Então, esse paciente, por exemplo, 0,19 para 0,28, ele tem comprometimento de função muscular, mas consegue fazer todas as atividades dele. Já essa paciente aqui, de 0,16 foi para 0,19, para mim, isso não é considerado função já diafragmática, né? É extremamente comprometida e está beirando o diagnóstico de paralisia. Para mim, já é o diagnóstico de paralisia diafragmática. Essa paciente precisa de assistência, por exemplo, durante a noite, apesar dela não ter tanta queixa durante o dia, porque ela foi se adaptando à vida dela com a limitação e não se queixa, né? Aqui está a pleura, ó. Vocês veem como é difícil fazer essa análise aqui. E esse paciente também tem uma miopatia e tem um estágio avançado, já o diafragma é uma fita atrófica que não se contrai, não tem jeito. Né? Às vezes a gente é chamado para avaliar pacientes complicadíssimos, né, esse paciente, por exemplo, com PO de tumor de tronco encefálico, traqueostomizado, já em home care, e ele tinha já uma situação com a ventilação mecânica que ele conseguia ficar algum tempo fora da ventilação e tinha uma indicação, então, de fazer o marca-passo diafragmático, que é muito caro, né? Em função da grave situação dele, o cirurgião cardíaco me pediu para avaliar se ele fazia o espessamento do diafragma, porque o próprio seguro-saúde dele negou a indicação do marca-passo diafragmático, só o marca-passo custa em torno de 150 mil reais, custava na época, né? Hoje já nem sei quanto custa mais. E na condução, no estudo de condução, esse paciente é super complicado, porque esse é o típico paciente da UTI, que tem ilho paralítico, ele fica acamado, ele é tetraplégico, né, não tem nenhuma movimentação de braço e perna, o abdômen distendido. Quando você vai fazer a condução, simplesmente não faz uma onda bonita, como a gente está acostumado a ver no paciente sadio, né, do nervo frênico. E eles não conseguiam fazer a documentação de que se existia função diafragmática ou não. No consultório, a gente conseguiu provar isso, né, ele tinha aqui 0,14 na expiração, e quando ele fazia o esforço tirando a ventilação, ele conseguia recrutar até 0,20, esse diafragma. É difícil de fazer essa avaliação, né, você segue aqui a linha do músculo, e isso é feito olhando o paciente movimentar várias vezes, até você entender o que é realmente o diafragma e o que não é, porque a estrutura está longe de ser o normal, né, o anatômico, mas com essa documentação ele conseguiu fazer o marca-passo e ele passa hoje quase 6 horas já fora da ventilação mecânica, consegue ir no shopping, por exemplo, dar uma volta com a família e ficar sem a ventilação mecânica, sem carregar. Então, parece que não, mas isso representa uma grande mudança na vida desse paciente, que talvez esse seja um dos poucos eventos que ele pode aproveitar, né, fora, fica ali parado o tempo todo. E uma outra coisa que você pode analisar no ultrassom é não só o diafragma, mas a musculatura intercostal. Então, em algumas patologias isso é muito importante, e o que a gente tem visto é que os pacientes que têm insuficiência ventilatória, por exemplo, na atrofia muscular espinhal, eles têm muito mais acometimento de musculatura intercostal do que do próprio diafragma. Tá? Pensava-se antes que o diafragma seria extremamente comprometido nesses pacientes, com AMI tipo 1, por exemplo, mas a gente tem visto que a disfunção do intercostal, ela causa uma necessidade de ventilação mecânica precoce e muito dramática, e que a disfunção diafragmática nem tanto assim, né? A gente tem pacientes com disfunção diafragmática que fazem as suas atividades, tem um dos pacientes que eu sigo que é delegado, inclusive,
né? Então, o único motivo dele ter dificuldade respiratória é quando ele entra numa piscina. E aqui é uma avaliação, como eu falei para vocês, que faz a avaliação do diafragma. Então, a distância é muito grande entre a pele e a cúpula diafragmática, e ele mede o movimento de tudo, de forma que, assim, a oscilação é muito pequena. Eu acho temerário fazer isso para analisar o diafragma na UTI. Acho que é muito mais fácil fazer a análise margeando as duas costelas e tendo a imagem direta do músculo. Um outro uso, então, a gente discutiu coisas que poderiam ser feitas na UTI, seria o acesso do paciente crítico, a análise do paciente crítico quanto ao desenvolvimento da neuromiopatia, né, da polineuro do doente crítico, ou da miopatia do doente crítico, e existem alguns artigos que abordam isso, e eu não sei, ainda não é um motivo de me chamarem na UTI, esse tipo de análise, mas isso já tem sido feito em muitos lugares, e o modo como se analisa isso é principalmente através da análise de fasciculações. Então, o paciente que desenvolve uma doença crítica, e uma sepse, por exemplo, e que existe a suspeita de que haja o desenvolvimento de uma neuropatia ou de uma miopatia do doente crítico, ele pode ter, então, um desmame difícil da ventilação mecânica, ter uma recuperação mais complicada, e o diagnóstico disso precoce muda a abordagem desse paciente, por exemplo, para o desmame da ventilação mecânica, né? Quanto mais você entende que existe alteração no diafragma, nos outros músculos, e que esse paciente está tendo, por exemplo, muita fasciculação nos músculos, não é a hora de você tentar fazer um desmame da ventilação mecânica, né? A conclusão deles é que, então, você pode analisar fasciculações, é o modo mais fácil. O padrão neurogênico, ele leva um tempo para se desenvolver, então não é uma boa medida, mas o padrão miopático, ele pode se desenvolver com o aumento da ecogenicidade, de uma forma mais rápida do que o padrão neurogênico. E no dia 14 aí da sepse, foi o dia onde eles encontraram o maior número de fasciculações, prevendo, então, um mau prognóstico para a tentativa de desmame, né? Eles colocam aqui os pacientes que eles avaliaram aqui com uma classificação que é qualitativa. Eu vou mostrar para vocês como isso é feito, sendo o normal, e aqui está o controle deles normal, e em cinza é o paciente no início, no dia 4, e em preto o paciente no dia 14, tá? E conforme os dias vão se avançando, aí o paciente vai cada vez mais ficando com o músculo mais hiperecogênico, principalmente no antebraço e na coxa, tá? E aqui, só para vocês verem como a gente vê a fasciculação, é extremamente fácil de se ver, né? Você vê um campo grande do músculo e vê esses movimentos aí como se fossem rotacionais, parecendo movimentos horários e anti-horários aí de partes do músculo, tá? E aqui no bíceps, e aqui até na língua, tá? Mesmo em músculos aqui que tem um trofismo normal, aqui, ó, de gástricos, o miloioide, o genioide e o genioglosso, tá? Vocês veem que ele tem vários movimentozinhos aqui na língua, né? Isso é fácil da gente ver, mesmo quando você não vê na superfície. Então, vocês veem aqui, por exemplo, ó, a superfície está paradinha, ó. Então, às vezes você não enxerga isso a olho nu, mas quando você coloca o ultrassom, você consegue ver de uma forma muito fácil. E a gente tem usado muito isso para fazer apoio diagnóstico em doença do neuromotor, quando a eletromio dá inconclusiva, tá? Então, às vezes a gente consegue definir atividade espontânea com ultrassom nas fasciculações. Esse é um modo quantitativo da gente fazer análise de músculo. Então, isso usa um software que é gratuito, do NIH. Aqui eu estou com o húmero, o braquial e o bíceps, num corte transverso, né, no meio do braço. E a gente tem aqui, eu desenhei o bíceps e pedi para fazer o histograma dessa área, e o histograma tende ao preto, que é o músculo normal. E aqui um bíceps alterado, com um padrão neurogênico, aqui bem heterogêneo, com bastante parte hiperecogênica, né, mais branca, e a tendência aqui do histograma de ir para o espectro branco dessa escala aqui. Então, existe como fazer avaliação quantitativa,
E para isso é necessário ter um normativo para aquele tipo de aparelho. E o único problema dessa avaliação quantitativa é que você tem que fazer sempre num preset definido, para não mudar a sensibilidade, porque como a gente usa branco e preto, escala de branco para preto, se você mudar a sensibilidade da aquisição da sua imagem, você pode mudar esse histograma aqui, e tender ele para o branco ou até para o preto. Então, você tem que entrar num preset definido e usar sempre aquele. Tá? No caso aqui, a gente usa um preset de músculo, que é específico já e mantém sempre as mesmas características. E essa é uma avaliação qualitativa, que foi proposta pelo Heckmath, que era um pediatra. Em 1982, ele publicou, então, a primeira análise dele. Essas são as imagens minhas, não são as deles, porque a dele ele usava um aparelho bem antigo, então não tem essa resolução aqui. Mas o que ele propôs o Heckmath 1 é o normal, com o músculo hipoecogênico, com os septos fibrosos aqui e tecido conjuntivo bem visíveis, hiperecogênicos, e com um sinal ósseo muito visível, porque quase não tem atenuação do feixe ultrassônico. O Heckmath 2, 3 e 4, progressivamente o sinal ósseo se apaga, tá? No 4 não tem sinal ósseo, o 3 tem só um pouquinho, e o 2, às vezes, é o mais difícil da gente avaliar, porque existe uma hiperecogenicidade do músculo, mas você tem que considerar, por exemplo, se esse paciente tem outras patologias ou é um paciente idoso. Tá? Quanto mais idoso, mais branco o músculo fica, mais substituído por gordura e fibrose esse músculo fica, a não ser nos pacientes que fazem atividade física regular, que mantém uma qualidade muscular muito próxima do normal. Tá? Vai aí uma dica para os que não fazem, aos 65 anos a gente tem o mesmo volume muscular que um bebê de 1 ano. Tá? Então, para quem adia a academia, se vocês lembrarem disso que eu falei, talvez vocês não adiem mais. E a gente pode fazer outras coisas na UTI, por exemplo, como definição de quadros miopáticos, né? Essa paciente é uma paciente com miastenia graves, que fez tratamento por muito tempo e estava estável, e foi introduzido anticorpo monoclonal por um quadro de piora que ela teve uma melhora inicial e depois uma derrocada, né? Piorou demais, foi para ventilação mecânica, e me chamaram para definir um local de biópsia, porque gostariam de analisar se ela tinha uma miopatia pelo anticorpo monoclonal. Né? O local normal de biópsia é o bíceps esquerdo, né? Vocês podem ver que aqui não tem mais músculo praticamente, né? Aqui está o sinal ósseo visível, porque isso não é uma miopatia. Nos quadros neurogênicos a gente tem essa desproporção aqui entre o subcutâneo, que acaba assumindo o volume do músculo que é atrofiado, tá? E onde a gente definiu que seria o local ideal da biópsia era totalmente atípico para se fazer isso, e era o bíceps direito cranial, que tinha uma parte ali com o músculo relativamente preservado, e foi feita a biópsia e foi confirmado uma miopatia inflamatória. E o último assunto nosso são as neuropatias por Covid-19, que faz 2 anos que a gente tem contato com isso todo dia na eletroneuromiografia e no ultrassom neuromuscular no hospital, né? Infelizmente, são quadros muito graves, alguns deles relacionados ao posicionamento, outros não, tá? Então, por exemplo, relacionados ao posicionamento tem o plexo braquial e o nervo ulnar, tá? Agora, existem quadros neuropáticos do radial, que não tem muita explicação pelo posicionamento, nem pelo prono, nem pela posição supina. Nervo músculo cutâneo, o ciático tem sido muito frequentemente visto também lesões do ciático que são de caráter puramente inflamatória, ou acompanham a síndrome do Covid-19, mas que não tem uma etiologia compressiva, então, como eu falei, nem tudo é explicado pela posição. O fibular, absurdo, né, a gente via muito menos fibular do que a gente vê hoje, foi quase uma epidemia de neuropatia do fibular nesses últimos 2 anos, e o tibial também é meio inexplicado. Então, da posição seria fibular, ulnar e o plexo braquial. Então, são compressões relacionadas ao posicionamento, né, e também cutâneo femoral lateral, compressões por hematomas relacionadas à anticoagulação, alguns com uma síndrome de Parsonage-Turner,
e isso não precisa que o paciente esteja grave para desenvolver. Eu vou mostrar um caso que não foi grave, que desenvolveu um Parkinson no 5º dia de COVID, e a neuromiopatia do doente crítico, que é essa, nos pacientes que foram entubados, que saem, ficam por longo tempo na UTI, a gente tem visto frequentemente, né, uma polineuropatia de caráter mais distal e muito grave, né. Então, existem várias etiologias, e esse artigo, ele aborda bastante qual é a característica do nervo. Normalmente, o que você vai ver é espessamento, hipoecogenicidade do nervo, tá? O espessamento é sempre uma característica, né, uma marcante da lesão desse nervo, que é o modo como ele reage à injúria, fazendo um edema fascicular e um aumento de todas as estruturas, e isso pode ou não ter aumento de vascularização, né. Então, tá aqui, hipoecogenicidade, aumento do nervo, sempre, tá? Então, não tem nada muito específico, mas isso sempre acompanha uma eletroneuromiografia e uma avaliação clínica, que é o que faz o diferencial. Só para vocês terem uma ideia de como então, aqui o nervo ulnar numa visão longitudinal aqui, saindo do canal cubital, entre as duas cabeças do flexor ulnar do carpo, com a espessura normal e passando aqui para o cotovelo, a parte óssea do cotovelo, e ele normal. Tá? E aqui ele é aumentado, hipoecogênico, então vocês comparam essa parte do nervo com essa, por exemplo, vocês veem que ele está hipoecogênico e tem uma área aumentada, definindo bem o local onde ele está alterado. Isso pode ser por uma compressão aqui na saída do canal cubital, que no caso aqui não é evidente, mas muitas vezes por compressão externa nesse próprio local onde ele está aumentado, onde ele está injuriado. Aqui uma numeralgia parestésica, então vocês comparam aqui na espinha ilíaca antero-superior, o nervo normal, que é até difícil de ser visto, é pequenininho, fininho, né, não é nem em todo ele, e o nervo alterado, como é fácil, muito mais fácil de se ver, né, aumentado, tem um neuroma aqui, bem na espinha ilíaca, que é onde faz a compressão, tá, e ele segue aumentado até a parte proximal, depois ele volta ao normal na coxa, no espaço lenticular. Aqui o fibular, né, essa imagem mostrou um aumento proximal à cabeça da fíbula, onde aqui ele está estreitando bastante, né, isso é comum, esse túnel fibular ter um esmagamento aí do nervo, e a gente vê esse aumento proximal, tá, e muitas vezes, após a passagem da cabeça da fíbula, quando ele se divide aqui em fibular superficial e profundo ainda, ele continua aumentado, e normalmente ele não é nem visível, tá, aqui ele é visível porque o músculo está hiperecogênico pela patologia e ele está hipoecogênico, tá? Mas no normal ele é tão pequenininho que ele não é nem muito fácil de ser visto. Esse paciente é também um policial que teve o Covid-19 e no 5º dia, quando ele foi tirar a camiseta, ele não conseguiu, porque enganchou na escápula, estava com a escápula alada, né, e o ortopedista me ligou e me pediu se eu poderia fazer uma eletromio, e eu falei para ele, olha, muito melhor se você fizer se a gente fizer um ultrassom, porque na eletromio não vai ter nem atividade espontânea ainda, com 5 dias, né, e eu preciso olhar com o ultrassom para poder definir que músculo e que nervo, que território nervoso que era, né. Claro, no exame clínico, para a gente que está acostumado a avaliar doença neuromuscular, escápula alada, é fácil da gente já, de cara, saber se do torácico longo ou não, mas aqui ficou bonito, né, a demonstração, o grande dorsal está igual dos dois lados, o serrátil anterior bem grandão do lado esquerdo e já diminuído aqui do lado direito. E o clínico que seguiu ele pediu a ressonância, a pedido do próprio paciente, está aqui o músculo trófico aqui, e aqui com alteração de sinal nessa sequência, e nessa sequência aqui vocês veem o músculo com trofismo normal e aqui reduzido, como eu vi no ultrassom, ou seja, não precisaria nem dessa imagem para definir o diagnóstico, né, mas infelizmente isso ainda acontece, ainda o pessoal desconfia um pouquinho do ultrassom, está mudando progressivamente. E aqui o hipersinal no torácico longo. O torácico longo, para se ver com o ultrassom, ele é difícil, porque ele margeia aqui as costelas, e ele é pequenininho, realmente é difícil da gente enxergar, mas vocês veem que a avaliação do músculo, que é o território dele, foi muito fácil, né. E terminei essa inundação de ultrassom difícil aí que eu mostrei para vocês, espero que eu não tenha apavorado vocês com esses assuntos, né,
a UTI é um ambiente árduo e que a gente só lida com coisas complicadas, então não tinha como trazer para vocês a ultrassom de coisas simples, né? Perdão. E só para falar para vocês, quem tiver interesse em ultrassom neuromuscular, o ano que vem vai acontecer a 10ª Conferência Internacional e o curso hands-on, inclusive, de imagem neuromuscular, de 27 a 29 de outubro, aqui em Campinas. Eu vou presidir esse congresso junto com o Dr. Renato Cernic, que é radiologista, é um grande amigo, e ele e eu, nós já gravamos o ano passado durante a pandemia. Acho que foi a única coisa que a pandemia foi boa para nós, foi para isso. A gente teve tempo de gravar um curso online com casos de ultrassom neuromuscular. Então, depois que o pessoal aprende a fazer ultrassom básico, identificar os nervos, já existe como fazer essa formação até de uma forma mais descomplicada online. É bem duro, são 52 módulos pesados, assim, de conteúdo, mas que a gente aborda desde túnel do carpo até patologias mais graves, como até essas patologias que eu mostrei para vocês. Um especial agradecimento à minha equipe aqui no SENEC, o Paulo, meu marido, neurofisiologista, a Camila, a Carla e a Carelis. A Camila e a Carla são nossas residentes esse ano e já tiveram o benefício de aprender eletroneuromiografia junto com o ultrassom neuromuscular, que não era uma realidade, esse ano passou a ser uma realidade. O Dr. Mário Siqueira e o Dr. Roberto Martins, que me acolheram na USP, na cirurgia de nervo periférico, e graças a eles, depois o pessoal da neuromuscular também, o André Macedo, Edmar Zanotelli e o Rodrigo Holanda, que trabalham comigo toda semana lá na USP, fazendo muito ultrassom neuromuscular em pacientes com patologias diversas. Esses são os meus contatos. Eu tenho um Instagram junto com o Dr. Renato Cernic, que volta e meia a gente posta algumas coisas. Esse final de ano foi mais conturbado, não tenho postado muita coisa, mas tem alguns casos bem interessantes lá. E espero que vocês tenham aproveitado, gente. Foi excelente, professor. Maravilhoso. Foi muito, muito bom. Foi. Maravilhoso. Obrigado, né, gente? Perdão, desculpa. Eu sei que Eu tenho uma dúvida em relação ao aparelho e sonda. Diga. Qual é a sonda, qual é a melhor sonda? E o pré-7. Eu tenho um Logic E e eu uso a sonda 4A12. Ela não vai só até 12. O Logic E, a 4A12, ela às vezes é melhor do que uma sonda de 15, 16 num aparelho de outra marca. E eu já usei vários, então, quando eu escolhi o meu, eu escolhi bem consciente, porque ele me entregava o que eu queria. Essa de 4A12 é uma especial para nervo periférico, não é isso? É linear. É linear? Linear, tá. 4A12, tá? Mesmo de carótida a gente poderia usar, então, né? Oi? A mesma de carótida é possível usar? Ela é linear? A única coisa do ultrassom é que do nervo periférico é que ela precisa ser linear, porque você precisa cobrir uma área para você poder entender a relação ali entre todas as estruturas, e ela precisa ser de um pouquinho mais alta frequência, né? Quando usa baixa frequência, eu uso isso para fazer ciático, por exemplo, usa, mas com detrimento da qualidade da imagem. E aí o que você consegue é olhar, por exemplo, o contorno grosseiro das estruturas. Mas mesmo assim, nessas neuropatias de ciático pós-Covid, por exemplo, a gente tem muito paciente que é acima do peso, que é o nosso padrão dos pacientes graves com Covid na UTI, né? E eu tenho que frequentemente usar a sonda que é a convexa de 1 a 5, para ver o ciático no glúteo, por exemplo. Porque a minha dúvida é, será que tem um hematoma lá que ninguém conseguiu nem acessar, porque nessa condição toda é a última coisa que você se preocupa, né? E às vezes tem, porque o paciente está frequentemente anticoagulado, foi anticoagulado na UTI, e eu uso a de 1 a 5, e mesmo assim eu consigo fazer essa análise muito bem, assim, mesmo nos pacientes assim, com 100, 120 quilos, assim. Não é fácil, mas a gente consegue. E o pré-7 que a senhora usa, geralmente, é o de músculo superficial? De nervo periférico. Tem um preset, por exemplo, no Logic E, ele tem um preset que chama bloqueio de nervo, tá? Porque isso já era usado pelo anestésio.
né? Eles já usavam esse preset para poder identificar estruturas e fazer bloqueio, tanto de plexo quanto de nervo periférico mesmo, para cirurgias mais simples e menores, né? E a gente acabou entrando nesse mesmo preset, e ele é excelente, assim, a gente consegue ver fascículo, tudo. E tem um dos transdutores que para mim, por exemplo, como ninguém fica me pedindo túnel do carpo mais, né, todo mundo só me pede coisa complicada, eu acabo tendo que lançar mão de muito alta resolução, né? Então, às vezes me pedem, por exemplo, neuroma de nervo cutâneo, ou, por exemplo, paciente com neurofibromatose, com lesões mínimas, pequenas, e querem saber exatamente qual é a alteração e aonde está, né? E aí eu tenho um transdutor que é de 10 a 18, que é uma botinha, ele é ótimo para ver esse tipo de coisa. Então, volta e meia, esse transdutor está aqui na clínica, não é meu, ele fica emprestado aqui. O meu é um transdutor de 10 a 22, que esse dá para ver até o folículo piloso, pra ter uma ideia. Porque eu já conversei com representantes de aparelhos e eles falam desses transdutores com mais altas frequências, então eu queria saber exatamente na prática, então esse de 4 a 12, ele funciona para a maioria dos casos, né? Quando quer alguma coisa mais refinada, usa esses outros maiores, é isso, né? De mais alta frequência, de 18, de 22. Mas aí, assim, que nem eu faço avaliação de hanseníase e de acometimento de nervo cutâneo, digital, que normalmente tem 1 milímetro quadrado. Aí, nesses casos, eu preciso de um transdutor muito alto, mas não é de... Assim, não é a rotina, né? Nem de perto. Não, né? Tá bom. Mas é muito... Não vale você comprar um transdutor se o teu foco não é nervo periférico. Tá, okay. Se o teu foco é geral para resolver esses problemas mais, assim, de uma forma mais ampla, o 4 a 12 é o que melhor te resolve. Ok. Outra pergunta. Você falou no início sobre essa questão da criança de 9 anos, né, que tinha síndrome de Guillain-Barré, você viu o diafragma, o vago, e encaminhou ela direto para o pronto-socorro, né, enfim, ela foi entubada. Às vezes a gente tem umas ventilometrias, porque a gente acaba usando a ventilometria para prever uma intubação precoce antes de o paciente desaturar, enfim. E fazer a medida do vago e do diafragma poderia ser uma medida, então, adicional à ventilometria. Sim. Já para prever. Então, se o paciente está bem, está saturado, se a gente já vê que o vago está estressado, que o diafragma já não está expandindo tanto, não está aumentando de diâmetro, talvez isso já possa indicar para a gente do mesmo jeito que a ventilometria, né? É assim, ó, chegou perto dos 30% e está caindo esse espessamento, você já abre os 2 olhos, tá? Porque isso vai rápido no Guillain-Barré. E quanto antes você se adiantar em já providenciar uma assistência ventilatória, mais fácil vai ser depois para você manter e tirar rápido esse paciente, né? Já inicia tratamento, tem vários benefícios, né? A gente, assim, uma das coisas que tem que ser comentadas é que esse paciente, em geral, ele tem um diagnóstico clínico, mas ele não tem diagnóstico neurofisiológico. Essa é a grande dificuldade, né, desse paciente. Quando ele chega na UTI, imagina que você tem uma ferramenta, você vai lá, olha as raízes, olha o vago, olha o mediano proximal, e aí você já tem uma partida queimando largada, já, porque você já está sabendo o que está acontecendo. Tá? E sempre lembrar, então, que o vago tem a ver com a disfunção autonômica. E não levar isso em conta diferente do diafragma. Tá? Então, uma avaliação não exclui a outra. O vago é para a parte autonômica e o diafragma para a disfunção respiratória. Tá? E serviria também para o miastênico, também, né? A avaliação do diafragma, né? Serve na crise miastênica. Tá? Fora da crise, eu já tentei de todos os jeitos, fazendo ele fazer esforço, quase pondo o miastênico para correr, muda nada. A gente já tentou isso no ambulatório várias vezes, assim, fazendo esforço, tentando fadigar, essa avaliação não vale. Tá? O que vale é na crise miastênica, que ele vai ter realmente a paralisia diafragmática e a paralisia intercostal, porque a gente fala muito de diafragma, mas o intercostal, às vezes, ele é uma causa mais frequente de você iniciar o processo de intubação do que o próprio diafragma. A gente, para respiração tranquila, a gente não usa muito diafragma. A gente usa o intercostal.
Para respiração profunda que a gente contrai o diafragma e expande a caixa torácica. Essa noção, assim, nossa, ela mudou com o ultrassom. E o paciente faz a fadiga pela alteração intercostal. E a gente não tinha, eu, por exemplo, não tinha essa ideia. Né? Hoje é muito claro. Gente, eu devo para vocês, assim, eu acho, teria que ter uma demonstração, né? Porque só falar é complicado mesmo de entender, né, Maramélia, de como que faz, né? Às vezes você olhar e eu fazer é bem diferente, né? Mas foi válido de qualquer forma, aprendemos muito, muito, muito. A Nayara quer falar alguma coisa? Diga, Nayara. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Desculpe, primeiro eu queria te agradecer pela aula maravilhosa e eu queria assim, tirar algumas dúvidas. Então, se eu tiver, por exemplo, com um paciente no contexto de pós-parada, então, por exemplo, era um infarto, teve uma parada, eu estou avaliando ele no contexto agudo mesmo, pós-parada, 24, 48 horas. A gente tem um conceito de que, por exemplo, mioclonia indica um pior prognóstico, assim. Existe alguma avaliação do ponto de vista ultrassonográfico, neuromuscular, que faça com que eu prediga um pior prognóstico para esse paciente? Eu acho que ninguém estudou isso não, mas se você quiser é fácil. A gente podia falar. Porque assim, ó, na realidade, o método mais bonito de você fazer isso seria você enquadrar um músculo grande, e você vai ter a mioclonia, e colocar o Power Doppler. Coloca numa escala que te chame atenção, uma escala bem clara, por exemplo, de amarelo para verde, por exemplo, e aí você vai ver o músculo fazer a mioclonia. E na mioclonia ele é inteiro, né? Ele não é igual à fasciculação, que são pontinhos. Então, você vai ver aquilo mudar de cor e voltar ao normal, mudar de cor e voltar ao normal. E você pode medir isso em 1 minuto, por exemplo. Interessante. Dani, vamos desenvolver. E se no contexto de um doente crítico, não para uma doença neurológica, uma polineuropatia do doente crítico, eu avalio a semelhança do Guillain-Barré, assim, eu também vou ver um aumento no diâmetro e existe nervos preferenciais, como, por exemplo, o nervo mediano? Então, se ele for axonal, você não vai ver igual o Guillain-Barré. Esse é o grande problema, porque não é desmelinizante, né? É uma neuropatia axonal e ela segue o padrão ascendente, igual como se fossem as neuropatias carenciais. Esse é o grande problema da polineuro do doente crítico. Por isso que a avaliação da fasciculação, que é, em última análise, uma medida de denervação, ela é mais fidedigna do que a secção do nervo, né? Você vai demorar muito para ter, às vezes, alteração no músculo, como padrão neurogênico, mas a fasciculação você vai ter logo. Tá. E no contexto do Guillain-Barré, se persiste, assim, sintomas mais de 2 meses, né? Pensando numa evolução para um PDIC, assim. O que eu continuo vendo seria o aumento no diâmetro do nervo. E aí existe assim, é proporcional à gravidade, quanto maior o aumento, maior a gravidade, aí eu poderia priorizar imunomoduladores, corticoterapia, ou não, eu perco esse parâmetro porque fica, às vezes, por tempo prolongado o aumento do diâmetro. Ninguém conseguiu comprovar ainda essa relação. Para nós é natural, no nosso raciocínio, a gente imaginar que quanto maior a área, mais grave é o caso. Isso não acontece, tá? Tem túnel do carpo, por exemplo, acentuado, que a área é próxima do normal. E tem túnel do carpo leve, que a área é gigantesca. Tá? Então, essa relação, apesar de para nós, no nosso racional, parecer óbvio, ela pareceu lógico, não se confirma na prática. E no Guillain-Barré, ele pode manter, inclusive, o aumento de área e o paciente está totalmente normal na sua frente. Tá. Entendeu? Então, para isso, você precisa... O ideal, né, da neurofisiologia é que o neurofisiologista saiba fazer o ultrassom do nervo e que você possa, já na hora que você está fazendo a eletroneurografia, fazer o ultrassom de nervo também. Porque aí você tem as duas análises, e isso combinado tem muito mais poder do que qualquer uma das duas sozinhas, né? Tá. Hoje eu avaliei uma paciente, para vocês terem uma ideia, com uma megapófise de C7, ela chega na costela fazendo um espaço muito pequeno para sair dali das raízes mais baixas, e com um diagnóstico bem confuso, com uma eletroneurografia que era mais ou menos, assim, sugestivo, mas nada muito definidor, né? E a paciente com sintomas sensitivos na mão, com choques, uma alteração, assim, inespecífica, mas sem fraqueza. Tá? Quando eu fiz o ultrassom, ela veio para fazer ultrassom, só.
porque ela tinha feito eletroneuromiografia, que era essa que estava indefinida. Quando eu vi a C8, a C7 já era um pouco alterada por causa da megapófise, então era meio rechaçada para o lado, mas ela estava normal. A C8 me chamou muita atenção, porque estava muito grande, hipoecogênica, dando uma espremida assim, na saída, quando ela passava nesse espacinho entre a megapófise e a primeira costela. E ela passava ali, de alguma forma, apertada para ir para a região supraclavicular. Eu olhei a eletroneuromiografia feita num aparelho mais antigo, assim, com umas coisas meio inespecíficas. Eu olhei e falei, gente, eu não consigo. Ou eu faço a eletroneuromiografia também, ou você vai com informação parcial embora. E aí eu fiz a eletroneuromiografia, fiz o cutâneo medial do antebraço, que é uma medida lógica do cordão medial e do tronco inferior, que não tinha sido feito, e ela tinha alteração só no cutâneo medial do antebraço. Ela não tinha nenhuma alteração motora. Então, já é um começo de uma síndrome do desfiladeiro torácico. Eu tenho a dica pelo ultrassom, a confirmação por uma eletromio dirigida, porque você não fica fazendo cutâneo medial do antebraço em todos os pacientes, né? Eu fiz nela, porque eu estava procurando, e já definiu que não tem alteração motora, já consegui tranquilizar ela com relação à indicação cirúrgica no momento. Dá para esperar, e se ela não evoluir com fraqueza nem com alteração motora, se por ela tudo bem, dá para continuar ainda nessa situação que ela está. E ela não quer operar. Mas eu não conseguia concluir só com o ultrassom. Assim como o colega também ficou confuso só com a eletroneuromiografia. Né? Se complementam, né? Dos dois. E minha última dúvida, prometo. Então, assim, um doente crítico, não para uma doença neurológica, outra sepse, qualquer outra coisa. Eu li um artigo em que eles pegaram pacientes vítimas de trauma e avaliaram essa questão da espessura e da ecogenicidade do quadríceps femoral, né? Então, de uma maneira geral, só para ver se eu entendi, eu vejo uma redução da espessura e um aumento da ecogenicidade, que é um indicador de prognóstico. E aí existe um músculo, assim, também existe grupos musculares, então seria coxa, eu vejo quadríceps femoral, e no braço eu vejo, por exemplo, bíceps e o diafragma, por exemplo, seriam 3 grupos musculares. O bíceps vai ser muito fácil de você avaliar, e o reto femoral, muito. Tá? Como medida de uma evolução para uma miopatia do doente crítico. Assim, a única ressalva que a gente tem é se esse paciente não tem nenhuma lesão de nervo periférico que vá contaminar a tua análise, aí, né? Ter um bias na tua análise. Então, por exemplo, se ele tem alguma suspeita de ter uma plexopatia lombar, por exemplo, você não pode usar o reto femoral. Tá. Porque ele vai estar alterado. Né? Você tem um trauma de pele, se ele teve um trauma de reto peritônio, tal, aí você já não pode mais usar isso. Tá? A mesma coisa uma plexopatia braquial, porque aí você vai invalidar a sua amostra. Mas como evolução de uma doença crítica relacionada ao doente estar na UTI, ter uma alteração crítica, né, aguda, eles poderiam, em conjunto, realmente te dizer bastante coisa. E muito mais músculos proximais, que são os principais alvos quando a gente fala de uso disso como aporte de proteína para ajudar a sair da doença crítica, né? Que essa é a teoria, né? Que a neuromiopatia do doente crítico talvez seja um resgate que a gente faz aí para tentar sair da doença crítica. E o que não é menos importante depois, num outro momento, se reaver, né? Então, não é bem assim para o coitado do paciente, mas o mecanismo básico a gente compreende que realmente pode ser envolvida essa necrose aí programada, né? Com apoptose programada. Tá. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Doutora, boa noite. Posso tirar uma dúvida última? Pode. Vocês podem tirar quantas dúvidas vocês quiserem, gente. Obrigado. Em relação à medida da espessura do diafragma, da variação dele, em relação a como preditor de extubação. Então, só tenho a dúvida assim, em relação ao valor. Os pacientes que têm uma variação de mais de 20%, eles vão ter uma tendência de sucesso à extubação? Mas é melhor você usar 30%. 30%. Tá? Porque 20% ele já está muito próximo da paralisia. Você corre o risco ali de ter insucesso, sabe? O valor de 30% foi definido naquele estudo, porque dali em diante a gente vê, por exemplo, pacientes com doença neuromuscular que tem 30%, 40%, 50% de uso
de espessamento do diafragma e eles vivem, normal. Uhum. Não se consegue até sair de uma intubação e tentar sobreviver. O problema é que quanto mais próximo do 30%, mais suscetível esse paciente vai ser a causas não mecânicas, que foi o que ele disse. Então, esse paciente, se tiver uma febre, uma alteração de estado mental, a secreção ou uma congestão, por exemplo, talvez ele não tenha sucesso nessa extubação. E aí a causa não é mais o músculo em si, né? É o conjunto junto com o músculo debilitado, mas que se não tivesse essas condições, ele conseguiria. Sim. Né? Então, por isso que a gente puxa um pouquinho para o 30%, e eu sou bem a favor disso. Tá? Abaixo de 30%, a gente fica meio temeroso, assim. Tá? Quando que é difícil isso? Tem paciente que, mesmo podendo fazer o drive, você vê que ele não consegue te ajudar. Tá? Você pede, ele não faz a força. Tá? E uma outra coisa é a posição como você põe o transdutor, ela não pode ser muito anteriorizada. Então, a gente usa a linha axilar média e, às vezes, eu vou até um pouquinho mais perto da posterior, tá? Porque tem que ir naquela zona de aposição ali do diafragma. E na parte anterior, você não tem muito movimento. Na parte posterior, média posterior ali, é que o diafragma mais vai se alterar para cá, entendeu? Então, às vezes me chamam lá no ambulatório, por exemplo, alguém tentando fazer, porque lá hoje tem 4 aparelhos já fazendo ultrassom o tempo inteiro, né? Ana, eu acho que esse paciente está com alteração do diafragma, né? Tem gente começando e tal. E eu vou olhar onde que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo na linha axilar anterior. Aí não vê mesmo espessamento, né? Porque o diafragma ali se move pouco. Aí eu corrijo o transdutor, super lindo o diafragma lá, fazendo um baita espessamento, né? E para quem... É bom vocês testarem em indivíduos normais, vocês vão ver que o diafragma, ele é um monstro, assim, quando ele decide se contrair, ele vira, assim, 200, 300% maior. Ah, então, 30% pode crer para mim que é pouco, viu? Já Obrigado. tem coragem, já. Doutora Ana, tudo bem? Ah, Boa noite, Vinícius falando. Oi, Vinícius. Muito obrigado pela aula. Eu tenho uma dúvida bem prática, assim, pensando nos protocolos point of care, né, de neuro-UTI, na ultrassom neuromuscular, existe algum protocolo considerando preditor de extubação ou intubação para pacientes com miastenia ou Guillain-Barré? Ou proposta de criar? Que eu saiba, implantado, não. Existem esses trabalhos que já mediram e eu acho que falta a gente fazer um protocolo. Tá? E é bem válido, vocês viram aí como ele é sensível, né? Eu falo assim, por exemplo, a gente está acostumado a medir, às vezes até por medidas indiretas, como a ventilometria, por exemplo. Pelo fluxo de ar, você tenta inferir como que está a função do aparelho locomotor respiratório e pela espirometria, por exemplo, por outras análises, a parte pulmonar. No caso do ultrassom de diafragma, gente, você está vendo o diafragma. Não tem como ser mais específico. Né? Você olha ele e vê ele contrair. Então, se você quer saber se ele pode ter uma boa função na hora de extubar, olhar o diafragma é uma excelente pedida. Eu não sei como não fizeram isso até hoje. Eu tenho dito que, assim, eu tô uma só por enquanto, então tá meio forte para mim essa onda, assim, de ultrassom. Eu não consigo produzir tudo que eu tenho de ideia, mas eu consigo ajudar. Então, quem quiser fazer, eu aceito ajudar. Muito obrigado. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta? O Ronei levantou a mão, é isso? Ronei. Rony. Rony. Acho que não.